Quarta-feira, nós vimos a nomenclatura dos principais hidrocarbonetos: alcanos, alcenos e alcadienos. Agora, nós vamos ver as funções orgânicas oxigenadas. Nós vamos adicionar um oxigênio em algum local na cadeia carbônica. Os hidrocarbonetos possuem só carbono e hidrogênio, agora nós vamos adicionar oxigênio. Porém, aquelas regras, aquela nomenclatura inicial, os prefixos continuam: met, et, prop, but. Então, as funções orgânicas oxigenadas, elas fazem parte das moléculas que possuem carbono, hidrogênio e oxigênio, uma família importante e grande, vários elementos. Por exemplo, o açúcar, o colesterol, o amido. Muitas das moléculas que vocês já ouviram falar fazem parte do que nós vamos ver aqui hoje. Nós não vamos falar de açúcar e amido. Nós vamos falar da nomenclatura da função orgânica. Açúcar, amido, colesterol, esse assunto é bioquímico. Primeiro grupo de função, a função álcool. Os álcoois são compostos orgânicos que contêm um grupo OH, chamado de hidroxila. E esse OH está ligado diretamente ao carbono saturado. E o carbono saturado é a palavra-chave. Então, nem toda molécula que tem OH tem a função álcool. A hidroxila é o grupo funcional dos álcoois. Ela vai dar umas propriedades físico-químicas diferentes. Então, aqui nós temos um álcool de cadeia aberta. Nós podemos ter mais do que uma hidroxila ligada na cadeia carbônica. Aí tem o triálcool, diálcool, poliálcool. Tá? Podemos ter um álcool numa cadeia carbônica em forma de anel fechada e o OH ligado em alguma cadeia que possui o anel aromático, a gente chama de álcool aromático. Esse carbono está saturado. O carbono aqui do benzeno, do anel de benzeno, ele tem duplas ligações. Então, o OH ligado diretamente ao benzeno não é função álcool. Por isso que precisa ter um carbono ligado ao OH, e esse carbono está fora do anel benzênico. Então, como é que nós representamos, de um modo geral, a função álcool? Um radical, um R, que pode ser uma cadeia de carbonos 4, 5, 20, 100, ligado a um OH. Então, sempre que nós vemos isso aqui em algum livro, quer dizer que está se referindo a um álcool. Como eu disse, esta molécula aqui não é um álcool, nem esta. Por quê? Porque esse carbono não é saturado. Nós não vamos falar dos enóis, mas eu quero que vocês saibam para a prova que esta função aqui é um fenol, não é álcool. O OH está ligado diretamente no anel benzênico. Este carbono, ele tem uma dupla ligação. Isso aqui está nos slides, que estão no Moodle. O álcool mais comum é o álcool que abastecemos com o carro, é o álcool das bebidas, é o álcool em gel que nós utilizamos atualmente, esse álcool aqui. É o mais comum dos álcoois. Existem outras moléculas importantes, e aqui estão alguns exemplos. Como, então, vamos dar nome aos álcoois? O sufixo para a função álcool é -ol. Nós vamos pegar a cadeia mais longa, que contém o carbono ligado na hidroxila. Nós vamos começar a numerar mais próximos da hidroxila. E o nome do álcool vai ser o quê? Nós vamos pegar o nome do hidrocarboneto, retirar o ano e colocar ol. Simples assim. Por isso que eu falei que a aula de hidrocarboneto ela é fundamental para a nomenclatura das outras funções. Então, vamos dar um exemplo. Este aqui é o menor álcool que tem. Qual o nome deste álcool? Vamos pegar a cadeia principal de um carbono.
Como chama o hidrocarboneto de um carbono? Metano. Então, vou pegar o metano. O ano é o sufixo do alcano. Eu vou retirar o ano e colocar ol. Então, essa molécula vai se chamar metanol. Ou, a gente sabe que o prefixo é met, a terminação é ol, metanol. Como se chama este álcool? Etanol. Se fosse alcano, seria etano. É álcool etanol. Agora, nós temos uma ramificação. Vamos identificar a cadeia principal, é a mais longa que contém hidroxila, e a numeração é a numeração, a gente começa a contar mais próximo da hidroxila. Então, não começa a contar daqui, começa a contar daqui. Muito bem. Qual é o nome desta molécula? A regrinha do radical continua. É um 2-metil. Como chama a cadeia principal? Propanol. Só que o OH pode estar no carbono 2 também. Então, neste caso aqui, nós temos que falar onde está o OH. Então, o nome é 2-metil-1-propanol. Lembrando que nesse semestre nós estamos utilizando a nomenclatura antiga. Tá? Pensem aí vocês, tá? Questão de prova. Dê o nome dessa estrutura. Vamos fazer juntos? Primeiro, identificar a cadeia principal. Regra, é a cadeia mais longa que possui o OH. Uma vez identificado, vamos começar a contar. Qual extremidade começamos? Nós começamos a contar da extremidade da cadeia carbônica principal, que vai estar mais próxima do OH. Então, já está aqui. Nós agora vamos ver onde está o hidroxilo no carbono 2, e tem ramificação no carbono 4. A ramificação é o 4-metil, então nós temos o 4-metil, 5 carbonos é o pente, mas é um álcool pentanol, carbono 2 hidroxila. 4-metil, 2-pentanol. Não tem segredo. Pessoal, na aula passada eu não falei de ciclo alcano, tá? Mas essa molécula sem OH era o ciclopentano, com OH é ciclopentanol. Pessoal, cuidado, isso aqui não é benzeno, tá? Isso aqui é um anel de 6 carbonos. O benzeno é um anel de 6 carbonos com 3 duplas. Então, em moléculas complexas, a hidroxila não vai dar um nome na cadeia, porque tem outras funções orgânicas. A hidroxila, ela vai assumir um nome como se ela fosse um radical. E esse radical é chamado de hidroxi. Então, nessa molécula aqui, nós temos um cloro, nós temos um radical fenil, que é o benzeno como radical, e nós temos um OH. Então, o OH a gente chama de 2-hidroxi, tá? Uhum. Olha só, o anel aromático é um radical. O radical do benzeno é fenil. Na função álcool, no nosso dia a dia, é muito comum nós utilizarmos ou nós lermos o nome, a nomenclatura trivial. O etanol, vocês já ouviram falar, mas é muito comum você ouvir falar álcool etílico. Então, essa terminação ico, com álcool na frente, é uma outra nomenclatura, que é a nomenclatura usual ou trivial. E muitas vezes essa nomenclatura talvez vocês vão ver no dia a dia, tá? Então, o etanol é o nome UPAC, álcool, o nome do grupo orgânico, et, terminação ico, né, etil. Aqui seria a raiz, né? O radical do etano é etil. E ficaria álcool etílico. Se fosse 3 carbonos, como é que é o radical de 3 carbonos? Propano é o alcano, o radical é propil, o álcool é álcool propílico. Então, essa é uma nomenclatura comum. Uma outra função orgânica que eu só vou falar bem rapidamente é o fenol. Qual é o fenol? O fenol é essa molécula aqui. É o que nós vimos lá atrás. Quando o OH está ligado no carbono do anel aromático, não é álcool,
Qual é a função? Fenol. Por que eu estou falando de fenol? O fenol também é tóxico. Vocês podem encontrá-lo nos laboratórios. Ele é sólido. Porém, no nosso dia a dia, eu não sei se vocês já ouviram falar de compostos fenólicos. Alguns compostos fenólicos estão associados com propriedades benéficas para a saúde humana. Por exemplo, a curcumina, que é um composto secundário que a gente pode encontrar na cúrcuma, que é um condimento. Não sei se vocês já ouviram falar que a cúrcuma faz bem. Um anti-inflamatório maravilhoso, né, prof? Uma das funções é anti-inflamatória. Muito bem. Outra coisa que você já deve ter ouvido falar é que o chocolate amargo é mais saudável do que o chocolate que não é amargo. Um dos motivos do chocolate amargo ser mais saudável é porque ele tem mais cacau e menos açúcar, diminui o açúcar, e o cacau tem polifenóis, que são compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, certo? E tem outros fenóis que são tóxicos, tá? Observação, isso aqui não é fenol, isso aqui é álcool, é o ciclohexanol. A outra função oxigenada é a função éter. A éter são compostos orgânicos que possuem oxigênio, e esse oxigênio está entre duas cadeias carbônicas. Ele está no meio da cadeia carbônica. Então, se ele está no meio, nós consideramos que a esquerda é uma cadeia e a direita é outra. Por isso que está falando duas cadeias carbônicas. Função éter. Tá? A função éter, de forma geral, é representada por um radical na direita e um radical na esquerda. Esse R' quer dizer que os radicais não precisam ser iguais, as cadeias carbônicas não precisam ser iguais, elas podem ser iguais ou diferentes. É isso que significa o R'. Tá? E aí tem simétrico, assimétrico, aromático, alifático, misto, que não vem ao caso. E podemos ter éteres cíclicos, que vai estar num anel, no meio do anel. Então, por exemplo, aqui, um éter cíclico. Só para saberem que existe. Não precisa saber o nome, não. O nome UPAC, como é que é a nomenclatura UPAC do éter? Vamos pegar a cadeia menor, terminar em oxi, seguido da cadeia maior. E o nome usual, nós colocamos o éter na frente, o primeiro grupo e o segundo grupo seguido pela ordem alfabética, e a terminação ílico. Por exemplo, olhem bem, nós temos duas cadeias, uma menor à esquerda que é met, uma direita que é et. Olhando a nomenclatura UPAC, ela fala para colocarmos a cadeia menor seguida da terminação oxi. A cadeia menor é met, então essa molécula, essa parte seria o quê? Met mais oxi, metoxi. Tá? Seguido do grupo maior. Quem que é o grupo maior? É o etano. Então o nome seria metoximetano. Metoxi, nós sabemos que é um éter, tem um metil, etano tem o etano. É muito claro. Tá? E como seria a nomenclatura usual? Éter metiletílico, usual, éter metiletílico, porém, sempre lembrando que é na ordem alfabética. E aí você tem que colocar o que começa com a letra inicial, igualzinho o radical. Tá? Então, nós temos duas funções. Você pode colocar as duas em ílico ou a primeira como se fosse um radical, né? Metil ou etil, certo? Então, olhando a nomenclatura, nós temos o metoxietano e o PAC, o éter etílico metílico ou mais comum, etilmetílico. O etil vem na frente porque segue a ordem alfabética, na hora da escolha. Aqui em cima, não. É o tamanho da cadeia que é a escolha. Tá?
Pensem aí com vocês como vocês podem dar nome para esta molécula, tanto a IUPAC quanto a usual. Muito bem, vamos aqui na nomenclatura IUPAC. Cadeia menor não tem, todos iguais, então não importa, tá? Nós podemos colocar o etoxi-etano, que seguindo esse raciocínio, com oxi como sufixo na primeira parte do nome. Então, etoxi-etano. Ou nome comum. O éter etílico-etílico fica redundante. Então, nós podemos chamar de éter dietílico, porém, normalmente, ele é conhecido simplesmente como éter etílico. Vocês podem ver dietílico, mas é muito mais fácil vocês encontrarem esse nome aqui, éter etílico. Mas espera aí, mas o éter tem que ter duas cadeias. Só tem um nome, então eles meio que resumiram esse dietílico. O dietílico é mais claro, porém, com o uso comum das pessoas, eles encurtaram o nome e usualmente usa-se éter etílico. Mas aqui nós seguiríamos o mesmo raciocínio, né? Isso aqui é um benzeno, seria metoxibenzeno, tá? Lembrando que se isso aqui fosse um radical, o radical do benzeno é o fenil. Esse radical não é benzílico, é fenil. Então, outro nome usual seria éter fenilmetílico, nome usual. E tem um outro nome que é esse composto é conhecido como anisol. Mas não tem que saber isso. Eu só quero que vocês entendam que o fenil é o radical do benzeno, por exemplo. O éter comum, o éter utilizado em laboratório como solvente, é esse éter que eu falei, que é o éter etílico, que é o mais comum. As duas outras funções orgânicas, aldeídos e cetonas. O aldeído é essa função aqui. O carbono da extremidade, ele é ligado ao oxigênio por uma dupla e ao hidrogênio, porque ele precisa ter 4 ligações. O oxigênio só pode ter 2. Então, eu satisfiz as ligações do oxigênio e do carbono. Esta é a função aldeído, tá? Ele é representado assim. A outra função é a cetônica. A função acetona, o carbono está no meio da cadeia, ligado ao oxigênio. Então, esse carbono tem uma dupla ligação com oxigênio e não tem ligação com hidrogênio. Esse grupamento C-O é chamado de carbonila. Então, talvez vocês encontrem esse nome na literatura, tá? Então, tanto o aldeído quanto a cetona são compostos carbonílicos porque ambos possuem a carbonila. Porém, o aldeído, a carbonila está na extremidade e possui um hidrogênio por conta disso, falta uma ligação. E na cetona, a carbonila está no meio da cadeia. Nós temos aldeídos simples, aldeídos aromáticos, aldeídos alifáticos, não vem ao caso, tá? Mas o aldeído pode estar ligado a uma cadeia carbônica ou a um aromático, tá? E a cetona, o raciocínio é igual ao éter. Ela pode estar ligada a 2 cadeias carbônicas iguais ou diferentes, aromáticas ou alifáticas. Para nós darmos nomes a moléculas que são aldeídos, a terminação de um aldeído é ol, al. E todo o raciocínio anterior permanece. Por isso que nós vimos o álcool primeiro. Se você sabe hidrocarboneto, você sabe álcool. Se você sabe álcool, você sabe aldeído. A cadeia principal é a mais longa, que contém o grupo. Esse grupo aqui é o grupo formila, mas o grupo do aldeído. E a numeração ela começa com esse carbono do aldeído. Na nomenclatura usual, coloca-se a palavra aldeído na frente. E o nome que vem depois é um nome do ácido carboxílico que nós não vimos ainda. Esse aqui é o menor aldeído que existe. Qual o nome dele? O nome IUPAC dele. Ele é de um carbono, ele veio do metano, vem do MET. Terminação al,
metanal. Muito bem. Nome comum. O ácido de um carbono, eu falei na primeira aula, né? É o ácido fórmico. Lembram disso? A terminação dos ácidos carboxílicos é ico. Tá? O ácido de um carbono é fórmico. Como é que chama o nome comum do aldeído? Aldeído fórmico. Existe um outro nome para essa molécula, que é o formaldeído. Mas na prova, eu vou cobrar mais com a terminação al. Como chama essa molécula aqui? Etanal, ou aldeído acético, ou acetaldeído. Tá? O ácido de 2 carbonos, nós vamos ver daqui a pouco, é o ácido acético. Muito bem, pensem aí e me respondam. Qual o nome desta molécula? Eu começo a contar do carbono que tem a carbonila, tem um metil no carbono 3, butanal. 3-metilbutanal. Esse aqui é muito fácil, né, gente? Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Isso aqui é o aldeído do benzeno, é o benzaldeído. Tem que ter um carbono para fora do anel aromático. E as acetonas? A terminação é ona. A cadeia principal é a mais longa, que contém a carbonila, e a numeração é feita mais próxima da carbonila. Na acetona, nós também temos nomenclatura usual, que é muito comum. E na nomenclatura usual, colocamos a palavra cetona na frente, seguido dos nomes dos grupos ligados à carbonila. Tipo o éter, né? São 2 grupos, como se fossem 2 cadeias carbônicas, em ordem alfabética, com a terminação ílica. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Muito bem. Nomenclatura e o PAC. A cadeia principal tem 3 carbonos. Se fosse um alcano, seria propano, mas agora é uma cetona, é uma ona propanona. Nomenclatura comum. Quais são os 2 grupos? Aqui é um grupo metil, aqui é um grupo metil. Eu coloco o nome cetona na frente, cetona dimetílica. Não existe metanona nem etanona, porque esta aqui é a menor cetona que existe. Então eu tenho prop, o an, que é uma cadeia alifática saturada, e o ona, que é a terminação. Então, propanol, propanona, propano, propanal. E utilizando a nomenclatura usual, cetona metílica. Pessoal, pensem aí com calma, me deem o nome desta molécula. Eu quero o nome comum e o nome usual. Primeiro, identificar a cadeia carbônica. A cadeia principal é a cadeia de 4 carbonos. E eu começo a numerar de qual extremidade? Da mais próxima da carbonila. Então, a cadeia principal seria um butano. Porém, é uma cetona. Então, é butanona. Existe a 3-butanona? Existe 1-butanona? Não. A 1-butanona é um aldeído. A 2-butanona existe? 3-butanona existe? Vira 2, tá? Então vocês podem colocar 2-butanona, ou se tiver uma questão de marcar e não tiver o 2, tiver só butanona, também tá certo. E a nomenclatura usual? Você escreve cetona na frente, a terminação lá no final é ílica, aí você tem o metil e o etil. Você põe em ordem alfabética e mantém o ílico lá no final. Então aqui seria cetona, metiete, etil, metil mais ílica, metílica. Cetona, etil, metílica. Tá? Aí, pessoal, é pegar a regrinha, pegar o slide com a regrinha e vocês praticarem. E me deem o nome desta molécula. 5 carbonos, começo a contar mais próximo, então cadeia principal é um 2-pentanona. Nome comum, cetona. Esse radical é o propil, esse radical é o metil. Então é cetona, metil, propil mais ílica. Então é 2-pentanona
ou cetona metilpropílica. Aqui tem algumas curiosidades sobre o aldeído fórmico. A acetona, que é a propanona, que é a acetona que a gente conhece, usada para tirar o esmalte, o nome dela é acetona, mas saibam que é a propanona. Vamos agora para outra função, a função dos ácidos. Essa função é muito importante. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que contêm as carboxilas. O que é a carboxila? É o C-O-OH. Então, isso aqui é uma carboxila. Cuidado, vocês confundem isto com o aldeído. Aldeído não tem OH, carboxila tem. Então, a carboxila, o pessoal fala COOH. E por que é chamado de ácido? Porque esse hidrogênio aqui, ele pode dissociar e virar COO-. Então, essa molécula pode diminuir o pH. Os ácidos carboxílicos são sempre ácidos fracos. A carboxila só aparece na extremidade. Não vou cobrar isso aqui. Tá? Eu posso ter moléculas com dois grupos carboxílicos. O ácido butírico tem o nome comum e o nome usual. Tá? O nome usual, normalmente, o radical dele, né, a palavra raiz dele aqui, é de onde ele é encontrado. Então, por exemplo, o ácido capróico, caprílico e cáprico são ácidos graxos que tem no óleo, no leite de cabra. Então, todos esses ácidos aqui são ricos em leite de cabra. Então, o nome comum dele é capróico, caprílico e cáprico. O ácido butírico, ele é muito comum quando a manteiga fica com cheiro de ranço. E a manteiga em latim é butiro. Então ele fez, o nome dele é essa nomenclatura aqui, butírico. E esse ico aqui é o nome do ácido que vem lá da química inorgânica que vocês viram no início do semestre, né? Ico é terminação de ácido. De um modo geral, pessoal, os ácidos carboxílicos são as gorduras, viu? Fazem parte da gordura. Isso tem uma pequena diferença. De um modo geral, os ácidos carboxílicos, eles são de cadeia longa e eles não são ramificados. Eles podem ter dupla ligações ou não. E são chamados de ácidos graxos. Então, os ácidos carboxílicos da química orgânica são os ácidos graxos da bioquímica, da fisiologia, da biologia, da nutrição. Então, por exemplo, esse ácido linoleico e linolênico, não sei se vocês já ouviram falar deles. Ácido oleico, do óleo de oliva, são todos ácidos graxos. E também possuem a função carboxílica da química orgânica. Tá? Então, essas biomoléculas que vocês vão estudar até o final do curso, elas fazem parte da química orgânica. Muito bem. Nomenclatura dos ácidos carboxílicos. A terminação é oico. Eu vou identificar a cadeia principal, que é a cadeia mais longa, que inclui a carboxila. E a nomenclatura usual vai lembrar os produtos naturais onde esses ácidos são mais encontrados. O óleo de oliva, o ácido oleico é encontrado aonde? No óleo de oliva. Esses óleos que vocês usam em casa para temperar. Tá? Daí o nome. Cáprico, caprílico e capróico na gordura de cabra. Certo? Então, muito bem. Nomenclatura e o PAC. Como chama esse ácido? De um carbono, prefixo met, terminação oico. Qual é o nome desse ácido? Ácido metanóico. Nome comum? Ele é encontrado nas formigas. Ácido fórmico. Por isso que lá no aldeído, formaldeído, lembram? Eles usam o nome comum do aldeído, precisa saber do nome comum do carboxílico. Vamos lá, pensem aí, como chama o ácido carboxílico de 4 carbonos?
Ácido butanoico. 1, 2, 3, 4. Então é o butanoico. O nome comum, pessoal, tem que decorar, tá? Nome comum dos ácidos carboxílicos tem que decorar. Eu não vou cobrar aqui em bioquímica, em química orgânica, tá? Só vou cobrar o nome e o PAC. Nome desta molécula. Cadeia principal é a cadeia mais longa que possui carboxila. Começa a contar da carboxila, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é um ácido pentanoico. Possui um metil no carbono 4, 4-metil, 4-metilpentanoico. Não vou cobrar o ácido benzoico, tá? Então, eu falei ali na frente que os ácidos carboxílicos, as cadeias podem ter dupla. Nós vamos ver isso aqui agora, eu acho. Normalmente, pessoal, ninguém vai escrever 18 carbonos aqui, não. As moléculas vão ser abreviadas assim. Então, como é que eu leio isso aqui? É uma cadeia linear, tá? De 17 mais 1, 18 carbonos. Como é que é o alcano de 18 carbonos? Octadecano. Como é que é o ácido carboxílico de 18 carbonos? Ácido octadecanoico. Lembra que eu pedi para vocês decorarem quanto que é 12, quanto que é 20 e quanto que é 22? Eu pedi para vocês saberem escrever exatamente os ácidos carboxílicos, que eles têm cadeias de 20 e 22 carbonos. O ácido acético é o ácido etanoico de 2 carbonos, tá? É o ácido do vinagre. Pessoal, vocês viram lá em química inorgânica que um ácido ele pode virar um sal, né? O ácido sulfúrico pode virar sulfato de sódio. Aqui também, tá, pessoal? Os ácidos carboxílicos, eles podem virar um sal. A outra função orgânica que eu vou falar daqui a pouco são os ésteres. É quando o hidrogênio sai e entra uma cadeia carbônica. Os ésteres são a gordura. O óleo que vocês usam para cozinhar é éster. É um ácido graxo ligado numa estrutura. Então, óleo e gordura, molecularmente falando, são ésteres de ácidos carboxílicos ou ésteres de ácidos graxos. Então, os sais orgânicos são derivados dos ácidos carboxílicos. O raciocínio é igual da química inorgânica. Então, se eu tinha o ácido acético, como é que chama o sal? Icoato. Acetato de sódio, potássio, magnésio. Não tem segredo. Mas não vou cobrar isso em prova. Curiosidade: os sabões de cálcio, os sabões são sais de ácidos graxos. Tá? O pessoal aí do interior faz sabão de óleo de licuri. Como é que o pessoal faz sabão de óleo de licuri? Ele pega o óleo de licuri, mistura com uma base e forma o sabão. Os nossos avós antigamente faziam sabão com banha de porco. Não sei se já ouviram falar disso. Tá? Muito bem, a outra função são os ésteres. Os ésteres, eles são considerados como derivados dos ácidos carboxílicos. O hidrogênio da carboxila é ligado a um grupo, a uma cadeia carbônica. Então, saibam aqui, ó, tem o ácido etanoico, CH3COOH, ele perde o H e se liga ao etil. E o nome fica o quê? Ácido etanoico virou um sal. Etanoato de etil-etila. Etanoato de etila ou acetato de etila. Porque o nome comum é ácido acético. Não vou cobrar nome comum, fiquem tranquilos. De ácidos carboxílicos. Então, os triglicerídeos, o que são os triglicerídeos? Que é a gordura. Eu tenho a glicerina, que é um triálcool. O OH vai se ligar, vai formar uma reação com o ácido graxo e vai formar uma ligação éster. O álcool perde o OH, o COOH perde o H e forma uma ligação covalente. Então, isso aqui é uma ligação éster. Então, o triéster de glicerina é chamado de triacilglicerídeo ou triglicerídeo, que é o óleo de cozinha, a gordura. Esses ésteres também, esses ésteres menores, eles são utilizados para dar o cheiro e o sabor
que vocês consomem aí na indústria alimentícia, tá? Pessoal, então aqui estão todas as funções orgânicas, tá? Lembrando que anidro não cai, nome de éster. Eu não vou cobrar nome de éster, tá? Vou cobrar nome de ácido. Cetona, aldeído, éter. Não vou cobrar fenol.